Está aqui ao meu lado o professor Luiz Bressani, da BSE Engenharia. Ele fez uma palestra muito interessante apresentando questões importantes sobre os problemas de enchentes, deslizamentos no Rio Grande do Sul que aconteceram este ano. Bressani, parece que essas coisas essas mudanças climáticas realmente vão afetar profundamente essas questões daqui por diante, né? Elvio, basicamente eu tentei fazer um apanhado do que foi realmente o desastre, porque se focou muito na imprensa a questão de enchentes, chamada assim, embora fosse, a gente chama tecnicamente inundações. Mas elas provocaram a chuva de grande intensidade durante um período de cerca de 10 dias, ela provocou muito escorregamento de grande porte. E esse escorregamento de grande porte é assim, 400 mil metros cúbicos, alguns deles. Então são volumes realmente muito grandes que entram na calha do rio e provocam com isso um acréscimo de volume e basicamente de material de transporte, lama, blocos de rocha, galhos de árvore. E isso na apresentação eu tentei mostrar, porque em campo a gente tem detritos colocados em pontes, a capacidade destrutiva é muito grande e as áreas ribeirinhas foram muito afetadas. Então tu tem um impacto muito grande nas pontes, evidentemente, e algum bueiro, alguma ponte menor que não deu capacidade e a água passou por cima, levou o aterro, levou tudo. Então teve uma destruição muito grande com isso. E a grande questão muito bem, de onde é que surgiu uma chuva de tal porte, né? E ela supera muito todo o histórico que a gente tinha, mas principalmente a frequência. Porque no Rio Grande do Sul nós tivemos um evento em setembro, um evento em novembro e um evento agora em maio. Os três são entre os 4 maiores em 80 anos. Quer dizer, teve 3 eventos entre os 4 maiores, os 3 ocorreram entre setembro, novembro e maio. E isso é preocupante, porque eu tentei até usar uma expressão nova, eu acho que mudança é muito leve para chamar isso aí. Embora mundialmente se chame assim, em alguns países estão chamando de crise, eu diria que é um novo patamar, um novo modelo de clima. A gente está muito acelerado, inclusive. Se esperava isso aqui daqui 10, 15 anos, e na verdade os eventos, ao que tudo a gente observa, eles já chegaram, aceleram. E o que como geotécnico qual pode ser a contribuição da geotecnia para a compreensão e para agir sobre essa questão? A geotecnia ela vai ter, tanto quanto várias outras áreas da engenharia, vai ter um papel muito importante junto com a sociedade. Nós vamos ter que resolver o que a gente já tinha de pendência, nós já tínhamos vulnerabilidades estabelecidas, principalmente em áreas que é de periferias, é conhecido, algumas áreas que estavam sujeitas à inundação, e agora o patamar mudou. Agora áreas que a gente não considerava suscetíveis serão suscetíveis. Alguns aterros e cortes e encostas naturais, principalmente, que a gente considerava, são seguras, a chuva tem ultrapassado o nível que deixa elas seguras, elas estão se tornando inseguras, e a gente está descobrindo uma série de fenômenos de um grande porte que nós não conhecíamos antes. E, em particular, eu apresentei situações mais da cidade de Gramado, onde eu estava trabalhando já desde novembro, mas no interior do Rio Grande do Sul tem vários eventos que são escorregamentos relativamente lentos, mas de muito grande porte, e alguns difíceis economicamente de estabilizar. Essa é a grande questão. E há questões, vamos dizer, hoje nesse encontro foram apresentadas algumas soluções, algumas alternativas de como gerenciar, como fazer a gestão, como compreender, como monitorar essas questões, né? O que o monitoramento pode fazer e que tipo de monitoramentos o Brasil começa a fazer? O grande monitoramento que tem sido feito, que é realmente o mais, de certa forma, simples e mais imediato como resposta, é de chuva. É a previsão de chuva e avisar, olha, vai vir chuvas que ultrapassam os patamares conhecidos. Mas realmente nós vamos ter que trabalhar mais com instrumentação de campo, instrumentação local, seja por deslocamento, seja por medida de pressão de água, ou, como foi apresentado hoje, algumas medidas de, no caso, umidade em profundidade, naqueles casos que a gente conhece mais. Mas as comunidades, os municípios vão ter que entender, isso até não chegou a ser muito discutido, a sua própria situação, a sua própria geomorfologia. Porque tinha municípios no interior que não se julgavam
suscetíveis à inundação e foram varridos. Então, eles vão ter que, de alguma maneira, se organizar para entender isso, saber como tomar decisões bem radicais, talvez até com mudança de bairros, relocação, ou algumas proteções que sejam provisórias. Claro, o Rio Grande do Sul tem situações bem dramáticas, talvez, especialmente na região metropolitana, os diques de proteção, alguns inexistentes, vão ter que ser construídos, e outros foram galgados ou destruídos pela enchente, e que nós vamos ter que trabalhar em cima. Há engenheiros geotécnicos no Brasil em número suficiente para enfrentar essa questão? Se continuar só com o Rio Grande do Sul, temos. A gente tem muita gente trabalhando lá. Mas se esses eventos continuarem em outros casos, eventualmente no ano que vem tiver algum evento em Santa Catarina, Paraná ou São Paulo, que são os mais suscetíveis dessas grandes chuvas, nós vamos começar a ter demandas muito maiores do que a capacidade de trabalho, certamente. A gente fizemos a visita ao CEMADEM aqui. Sim. E o que você achou do que você viu? Isso talvez seja um dos grandes orgulhos nacionais, a gente ter uma estrutura como o do CEMADEM. Tem muita coisa a ser feita, tem algumas falhas de comunicação, como é natural, mas a estrutura está muito bem montada, o corpo técnico é excelente, e algumas apresentações foram feitas, de certa forma até inéditas, porque eles estão trabalhando, é extraordinário. A opinião geral de vários colegas foi que o trabalho é de altíssima relevância. E, claro, a integração entre as diversas áreas, seja a defesa civil, seja nós que estamos na ponta como geotécnicos de campo, e seja o próprio CEMADEM na sua área de pesquisa, isso tem que ser aprofundado. Muito obrigado, Bressani. Foi um prazer.